Confesso que estava com saudade. Para mim, motivo de muita alegria. Realmente, hoje, vindo para cá, me fez sentido aquele verso que está lá em Salmos 122:1, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como faz falta vir à casa do Senhor. Realmente fez muita falta. Mas é isso aí, graças a Deus por mais esse dia. Você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, se você quiser acompanhar comigo, pode pegar a sua Bíblia, se acomoda aí no sofá. Agora talvez você está aí jantando, bem no quentinho, hoje está um dia bem frio. Mas eu queria compartilhar com você um tema onde diz, Deus não está longe. Esse tema eu queria compartilhar com vocês, se esse tema faz sentido para você ou para alguém que você conhece, que você possa estar compartilhando essa mensagem. A nossa vida ela é cheia de surpresas. Que alegria! O descobrimento de uma gravidez, tudo já começa a mudar na nossa vida, não é verdade? Os preparativos para a chegada de um bebê, é aquela alegria, arruma o quartinho, nós pintamos as paredes, colocamos enfeite no quarto, e passado 9 meses, chega o dia tão esperado, o dia do nascimento, e aquele filho vem ao mundo. Traz tanta alegria à família. A casa que já era vazia, hoje já é uma casa que não para mais arrumada. Uma casa bagunçada, com brinquedo para todo lado. É o caso lá em casa. Você levanta de madrugada, você tropeça no brinquedo, você cai. Nada para mais arrumado. As portas, os armários, tudo. É uma bateção de panela. Mas a verdade é que é uma alegria sem fim. Mas nessa vida, infelizmente, existem notícias que vêm nos trazer tristeza. E um filho que você criou com tanto amor, hoje você recebe uma trágica notícia. Que seu filho foi assassinado. Como seria para você? Como seria para você? Hoje você recebe uma má notícia, que você descobre que você está com câncer. Como seria para você? A verdade é que as más notícias, elas vão chegar na nossa vida. E o que fazer quando o dia mau chegar? É a pergunta que eu te faço. O que fazer quando o dia mau chegar? A sensação nesse momento para muitos, talvez seja o seu caso essa noite, é que Deus está longe. É que Deus ele se escondeu de você no momento em que você mais precisou, no momento da tribulação. Essa história, ela não é a história de alguém que eu conheça, mas ela é a triste realidade do nosso país, onde nós vemos tantos filhos, tantas mães chorando pela perda de um filho. E a sensação talvez seja a sua sensação. Onde está Deus? Onde está Deus? Por que está acontecendo isso comigo? A pergunta que eu te faço essa noite. Você está se sentindo assim? Você tem se sentido dessa forma, como se Deus estivesse longe, como se Deus não está vendo os seus problemas, as suas tribulações? Eu queria compartilhar com você um personagem na Bíblia que também se sentiu dessa forma. Um personagem que se sentiu dessa maneira. Então, você não é o único. Eu quero te dar essa notícia essa noite. Você não é o único. Quero compartilhar com você um texto que se encontra lá em Salmos 10. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, o texto que está lá em Salmos 10. Um salmo de Davi, verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde na hora da tribulação? Davi faz uma pergunta. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presa das tramas que urdiram, ou que tramam contra o pobre. Pois o perverso se gloria das cobiças de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado.
de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se e rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até mais nada achares. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Um salmo de Davi. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles, os títulos são atribuídos à autoria de Davi. Mas talvez você que está aí assistindo essa mensagem não sabe quem foi Davi. Davi, o nome Davi tem o significado amigo ou amado. Inclusive aqui estamos com o Davi da técnica hoje. Amigo amado. Que Deus abençoe você, Davi. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth, com os judeus Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. O seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. E essa profissão ensinou a ele muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar as ovelhas, Davi também, ele matou um urso e um leão. Está lá em 1 Samuel 17, 34 ao 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, vermelho, tinha belos olhos e possuía boa aparência. Vamos agora, então, entender esse texto. Vamos lá. Verso 1 vai dizer: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Davi, ele encontra-se em uma situação que ele se sente como se Deus estivesse longe e havia se esquecido dele. É colocado à prova ao passar por uma situação em que a dúvida passa em sua cabeça. A dúvida, quando aparece em nossa mente, faz com que nós não confiemos plenamente em Deus, não é verdade? Você concorda comigo? Faz com que nós não entreguemos nossas necessidades totalmente a Deus, nas mãos deles. Será mesmo que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele realmente se importa e irá me ajudar a sair dessa situação? Essa pergunta talvez você se fez ainda hoje. Davi parece não acreditar. E angustiado faz essa pergunta a Deus. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Você tem feito essa mesma pergunta durante esses dias? A mesma pergunta que Davi fez? Parece que Deus se esqueceu de você? Você tem se sentido dessa forma? Mas qual a tribulação que Davi então estava enfrentando para Davi achar que Deus tinha se esquecido dele? Davi, ele estava enfrentando a tribulação de ser afligido pelo homem mau. Será que isso é diferente dos nossos dias? Os homens são maus e já não é mais novidade para nós. A cada dia que passa, os homens eles estão mais maus ainda. A criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus
agora está afundada no pecado e já não se importa mais com os valores da família. Longe da palavra de Deus, praticam as coisas que a Bíblia condena. Não tem amor ao próximo. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer lá em 2 Timóteo 3:1, você pode conferir na sua Bíblia. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Será que nós estamos passando por tempos terríveis? A Bíblia já sabia, já relatava isso. Os homens, eles serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Quanta gente não tem domínio próprio? Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece até os nossos políticos, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Esse é um conselho em 2 Timóteo. Agora, será que isso era motivo para Davi estar angustiado? Para Davi achar que Deus havia se esquecido dele? Vamos ver então as características desses homens que faziam com que Davi estivesse achando que Deus havia se esquecido dele. Eu gostaria agora de desafiar você a prestar bastante atenção comigo aqui a partir do verso 2. E eu quero que você faça uma autoavaliação aí na sua casa. Se você se encontra como essas pessoas que aqui Davi vai citar a partir do verso 2. Veja porque Davi se sentia afligido, como se Deus estivesse longe, como se Deus havia se esquecido dele. Verso 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. A palavra urdiram é a mesma coisa que tramam, tramavam contra os pobres. O homem perverso, ele é arrogante. E ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é melhor em vários assuntos. E por isso não tem interesse em ouvir a opinião das outras pessoas. Ele quer ser o centro das atenções. Conhece gente dessa forma? 1 Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, vai dizer: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. O que Deus tem para nós é que nós sejamos humildes, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos. O homem perverso, ele é arrogante. Davi estava se sentindo afligido, porque o homem perverso era arrogante e o perseguia. No verso 3, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. 4. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. O homem perverso, ele é vaidoso, ele é cheio de si, ele é blasfemador. O homem perverso, verso 4, ele é cheio de soberba. Você conhece alguém assim? Ou será que você está se identificando com essas pessoas que estavam afligindo Davi? A soberba, ela é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, altivez, a autoconfiança exagerada. Soberba, ela significa que ela é uma pessoa com elevação, presunção, orgulho. Na vida cristã, a soberba faz com que o homem busque incessantemente a própria satisfação, sem nenhum temor ou discernimento, numa filosofia de vida totalmente humanista, autossuficiente, a qual valoriza o homem que independe da misericórdia e graça de Deus. Eu me basto. É a criação que veio do pó, vangloriando-se perante o Criador. A pessoa, quando é soberba, ela não, acha que ela não depende de Deus. Essa é mais uma característica das pessoas que estavam fazendo com que Davi pensasse que Deus havia se esquecido dele e que Deus estava longe na hora da tribulação.
O verso 5. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todo ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. O homem perverso, mais uma característica, ele é autossuficiente. Autossuficiente refere-se ao estado da pessoa que ela não necessita de ajuda nenhuma. Ela não necessita. A pessoa está passando agora esse momento de dificuldade. Você liga para ela, oferece uma ajuda, mas ela é autossuficiente. Ela pode estar passando necessidade, mas ela não recebe sua ajuda. Ela é autossuficiente. O homem perverso, ele pensa ser autossuficiente. Ele pensa que ele não depende de ninguém para ajudar. Ele não quer o apoio ou a interação dos outros para sobreviver. A pessoa autossuficiente considera-se mais competente, mais qualificado, mais virtuoso e o pior de tudo, mais santo que todos os outros. Quantos crentes nós não conhecemos que são autossuficientes, que se diz ser mais santos que os outros? Às vezes porque fez um curso de teologia, às vezes porque tem um diploma de faculdade. Sou autossuficiente. Sou mais santo que os outros. Como tem crente assim? Só ele conhece melhor as coisas. Só ele é certo. Só ele é o justo. Mais uma característica, do verso 7 ao 10. O homem perverso, ele é traiçoeiro. A boca, ele a tem cheia de maldição. Enganos e opressão debaixo da língua. Insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, ou enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. O homem perverso é traiçoeiro. O ato de trair alguém é agir com deslealdade. É infiel no relacionamento, enganador, se comporta de modo falso, é fraudulento, descumpre a lei, tenta difamar alguém ou algo. Veja quantas características nós podemos ver já nesses versículos. Será que era real motivo de Davi pensar que Deus havia se esquecido dele, que Deus estava longe? Será que era real o motivo de Davi? Davi, assim como eu e você, era uma pessoa, um ser humano. O homem, no verso 11, ainda vai dizer que o homem perverso, ele pensa que Deus não está vendo as maldades que ele faz. Não é assim mesmo? Diz ele no seu íntimo, verso 11. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Quantas pessoas nós conhecemos dessa forma? Pessoas que fazem maldade e pensam que Deus nunca vai ver. Pensam que elas nunca vão ser cobradas por Deus. Não é assim mesmo? Lá em Lucas 12:2 vai dizer: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Talvez você está se identificando com alguma dessas características que não são características boas, infelizmente. Mas hoje é o momento de trabalhar na sua vida, que Deus possa trabalhar na sua vida. Eclesiastes 12:14 vai dizer também: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Agora que você já está por dentro do texto, você pode se colocar no lugar de Davi. Que situação Davi estava enfrentando? Eu, no seu lugar, acredito que eu estaria da mesma forma, pensando que talvez Deus havia se esquecido, que Deus estava longe neste momento de tribulação. Davi pensava que Deus havia se esquecido dele. E você? A minha pergunta essa noite: qual a tribulação você vem enfrentando neste momento? Qual a tribulação? Você também está pensando da forma como Davi? Que Deus está longe? Que Deus se esqueceu de você neste momento? Nesse momento tão difícil que você está enfrentando? Mas eu quero te afirmar uma coisa essa noite: Deus não está longe, Ele está mais perto do que você pensa. Amém? Que Deus possa
fazer morada no seu coração, que Ele possa transformar a sua vida essa noite. Eu quero compartilhar com você 3 tópicos que nós podemos aprender com esse momento que Davi enfrentou. 3 tópicos. O primeiro tópico é bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. Segundo a Bíblia, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é felizes. É feliz. Veja só que perseguição Davi passou. Você está sendo perseguido? A Bíblia chama você de bem-aventurado. Chama você de feliz. Ela diz que você é feliz se você está sendo perseguido. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Você está sendo perseguido? Você é bem-aventurado. Se você procurar no dicionário, bem-aventurado tem o significado no dicionário. É o adjetivo que é feliz, ou que desfruta, ou, olha que interessante, isso no dicionário. Dicionário, não é dicionário de crente, não é dicionário de cristão. Adjetivo que é feliz, ou que desfruta, ou desfrutará da felicidade eterna. Desfrutará da felicidade eterna. Veja que o próprio dicionário está apontando para uma felicidade eterna. Bem-aventurado é você que está sendo perseguido. Feliz é você que está sendo perseguido. Se estamos sendo perseguidos por sermos cristãos nessa terra, é sinal que você tem feito a diferença no meio em que você vive. Essa é a boa notícia. O inimigo, ele não fica feliz com a presença do servo do Senhor. E por isso, literalmente, o desejo dele é acabar com a sua vida. Esse é o desejo dele. Ele quer acabar com a sua vida. Se você tem sido perseguido no seu trabalho, assim como eu já fui, você é bem-aventurado, você é feliz, como a Bíblia ensina. Veja como Jesus, o maior exemplo para nós, foi perseguido. Passou por grande perseguição, até ser morto, e uma morte de cruz. Agora, se por acaso você não tem sido perseguido, talvez é um sinal para você se perguntar nessa noite. Será que eu tenho agido como um crente fiel? Será que eu tenho feito a diferença onde eu estou? No meu trabalho? Será que eu tenho feito a diferença? Será que eu realmente tenho sido um seguidor de Jesus? Ou eu tenho agido como qualquer outra pessoa mundana? Essa pergunta você se faz nesse momento. Quando tudo vai muito bem na nossa vida, é muito fácil que nós estejamos frios espiritualmente. Quando nós estamos passando por uma situação como essa que Davi enfrentou, nós iremos precisar nos apegarmos a Deus com todas as nossas forças. O primeiro aprendizado: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos. Mas talvez você se pergunta, Gil, mas eu tenho que estar feliz por estar sofrendo? Essa é a pergunta que talvez você está se fazendo agora. Eu tenho que estar feliz por estar sofrendo por ser um cristão? Eu queria era matar aquela pessoa, aquele incircunciso filisteu. Essa era a minha vontade, Gil, matar aquela pessoa. O meu sangue ferve, eu fico louco, eu não aguento. Mas eu quero te dizer que no reino dos céus, se você quiser ganhar, você tem que perder. A lógica de Deus é totalmente ao contrário da nossa. Se você quer ganhar, você tem que perder. Amar os inimigos, amar aqueles que nos maltratam. Mas não pense que também eles ficarão impunes perante Deus. Eu tenho uma boa notícia para você que tem sido perseguido. Deus está vendo o que você está passando. Veja a declaração de Davi, e é o nosso tópico 2. Veja a declaração de Davi. O segundo ponto: a justiça vem de Deus para os ímpios. A justiça vem de Deus para os ímpios. Verso 14 e verso 15. Tu, porém, o tens visto. Então, se você pensa que Deus não está vendo o que você está passando,
Davi aqui diz: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. É Deus que vai tomar nas mãos deles. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Deus é o defensor do órfão. Se você está sendo perseguido, você é um bem-aventurado. E Deus vai ser o seu defensor. A palavra dele não falha. Verso 15. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Veja aqui, Davi quebranta o braço do perverso e do malvado. Às vezes a gente pensa isso. Está aqui na Bíblia. Mas é Deus que somente pode fazer. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Deus é bom e justo. A justiça de Deus para os ímpios é o meu segundo tópico. Nada vai escapar aos olhos de Deus e nenhuma atitude pode ser escondida dele. Os perversos não vão ficar impunes. Quem não se arrepender dos seus maus caminhos será julgado. Por esse motivo, nós podemos descansar, porque Deus está controlando tudo. E não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Em Eclesiastes 12:14 vai falar. Então, meu irmão, Deus que vai cuidar dessa situação. Bem-aventurado se for perseguido pelo meu nome. E para a gente caminhar para o final, eu gostaria de compartilhar com você o último tópico e o mais importante, que é o tema da nossa mensagem. Deus não está longe, Ele está mais perto do que nós pensamos. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel na nossa vida. Deus não está longe, Ele está mais perto do que nós pensamos. Verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Jesus, Ele está aqui para nos acudir. Jesus disse aqui, em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi, que se inicia os salmos perguntando onde estava Deus, termina os salmos agora afirmando que Deus ouve o desejo dos humildes, que Deus fortalece o coração e que acude o necessitado. Qual o seu desejo nessa noite? Está com o coração fraco? Deus nessa noite Ele está pronto para te acudir. É a palavra dele que está dizendo, não sou eu, é a palavra do Senhor. Qual a sua tribulação? Você começou a assistir esse vídeo como Davi, cheio de dúvidas, achando que Deus estava longe, mas a dúvida vai embora hoje em nome de Jesus, porque Deus, Ele acode os necessitados. O homem perverso tem te perseguido no trabalho, o homem perverso tem perseguido a sua família, o homem perverso tem prejudicado o servo do Senhor, mas Deus está dizendo, eu estou aqui para te acudir, meu filho. Toda essa angústia vai ter fim hoje. Todo homem temente a Deus, meus irmãos, ele pode passar por momentos difíceis na vida. Davi teve grandes vitórias, mas teve muitos momentos em que Davi estava angustiado, com baixa autoestima. Os outros livros de Samuel vão dizer ali, quando Davi passava, todos os feitos que Davi fez. Mas Salmos aqui, ele fala do sentimento que Davi sentia. A maioria dos Salmos aqui fala do coração, do que ele estava sentindo. Assim como eu e você sente. Davi teve momentos de baixa autoestima. Ele inicia o Salmo indagando a Deus, porém ele termina o Salmo afirmando a soberania de Deus. Davi, ele inicia fazendo uma pergunta, e quem faz uma pergunta quer uma resposta. Davi queria um motivo, porque pensava que Deus estava longe e havia se esquecido dele. Mas Deus só responde no momento que Ele quer. As pessoas, elas querem achar um motivo, querem achar um culpado para a tribulação que estão vivendo. Parece que Deus não se importa comigo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Porque eu estou passando essa luta no meu casamento. Esse marido, essa esposa, que luta que eu estou enfrentando? Por que eu estou com essa enfermidade? Meu filho que não para de dar trabalho. Por que eu não sou promovido no trabalho? Eu me esforço tanto, eu estudo, eu me dedico, mas eu não sou promovido. Por que, Deus? Por que eu não alcanço o sucesso? Por quê?
Em meio a tantas perguntas, na maioria das vezes nós não iremos encontrar um real motivo. E ao olhar para os ímpios, chegamos a pensar como são felizes. Veja o verso 5. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Quantas vezes nós olhamos às vezes para os ímpios? Olhando para eles e pensando assim, como ele tem uma família perfeita, como tem um trabalho excelente. Nós olhamos para eles e pensamos assim, Senhor, eu que me dedico. Mas o ímpio, ele é próspero. A palavra de Deus diz aqui, ele é próspero. Quantas vezes nós olhamos dessa forma? Quantas vezes? Mas nós esquecemos que tudo isso vai ficar nessa terra. E que essas coisas são passageiras. É preciso perseverança, é preciso ter fé para continuar crendo que Deus não está longe, e sim mais perto do que nós estamos pensando. Mateus 28, 20 vai dizer, mais uma vez, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Jesus está com você, todos os dias. Quando você acorda, Jesus está com você. Quando você levanta, Jesus te deu um privilégio de acordar mais uma vez. Todos os dias Jesus está com você. Jesus diz que todos os dias está com você. Essa é a palavra, é a promessa dele. Nós não vamos passar nenhum dia sem que Jesus estivesse conosco. Você está no seu carro, Jesus está com você. Você está no trabalho, Jesus está com você. Aonde quer que seja, Jesus está com você. Não deixe que Satanás venha colocar coisas na sua cabeça, como Deus está longe, como Deus se esqueceu de você. Ele está vivo, Ele está olhando a sua necessidade. Aguenta firme, logo tudo isso vai passar. Quantas pessoas que nós conhecemos, acreditando que porque não tem suas orações atendidas, e pensarem que Deus está longe, ficam com raiva de Deus. Como se abandonasse Deus, a primeira coisa elas deixam de ir à igreja. Como se estivessem descontando em Deus, por não terem seus pedidos atendidos. Assim não conseguem permanecerem firmes nos caminhos do Senhor e acabam abandonando a fé. E é isso que o diabo quer para você. É isso que ele quer. Ele quer que nós desanimemos, que fiquemos com dúvida, que abandonemos os caminhos do Senhor. Quando a tribulação ela vem em nossa vida, e quando nós precisamos enfrentá-la, nós precisamos estar fortes espiritualmente. Mais preparados estaremos para sair desse momento, se nós estivermos fortes espiritualmente. Crendo que Deus, com fé, que Ele está cuidando de nós. Porém, se nesse momento nós estivermos fraco, podemos pensar como o salmista Davi, que por momentos achou que Deus estava longe, que Deus havia se escondido no momento em que Davi mais precisava de ajuda de Deus. Deus está conosco em todo o tempo. Se Satanás tem colocado coisas na sua cabeça neste momento, 3 meses quase nós estamos em casa, e muitas vezes Satanás vem colocando coisas na nossa cabeça, como Deus está longe, como Deus esqueceu de você, como o que eu vou fazer na minha vida, eu agora perdi meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e se eu pegar Covid-19, e eu quero te dizer que a palavra de Deus tem promessa, a palavra de Deus tem promessa, que se a gente morresse hoje, nós vamos estar lá no céu, mas é fato que nós somos seres humanos e ficamos com medo. Mas a palavra de Deus diz que Deus está conosco em todo o tempo. Não importa qual seja a situação que você esteja passando, confie no Senhor. Confie no Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Você teme ao Senhor? A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes 1:7, que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você teme ao Senhor? Ele cumprirá os desejos do que os temem. Ouvirá o seu clamor e o salvarás. Aleluia, glória a Deus. Salmo 145, 18, 19. Eu termino essa mensagem afirmando para você mais uma vez, Deus não está longe. Deus está mais perto do que nós pensamos. Deus está mais perto, Deus está com você aí na sua casa. Não importa a dificuldade que você venha atravessando, Deus está com você neste momento. Deus, Ele quer salvar a sua família, Ele quer te cuidar, Ele quer pegar você no colo, não importa o momento que você esteja atravessando, Deus não está longe, Deus não está longe. Você se sentia como Davi? Eu espero que neste momento, você não se sinta mais.
E talvez para você não faça sentido tudo isso que nós falamos. Talvez você não faça parte de nenhuma igreja. Talvez você nunca tinha ouvido falar que existia um Deus que cuidava de você. Que existia um Deus que você poderia orar e Ele iria te responder. Talvez você não sabia disso. E neste momento, eu quero te desafiar. Porque se você partir hoje dessa terra, assim como muitos estão partindo, muitos nas estatísticas, eu não sei se encontraríamos eles no céu. Você está aí na sua casa. Talvez você pense agora, comigo, e se eu morrer hoje, Gil? Para onde eu vou? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Para onde vai? Quando morrer hoje, para onde vai? A Bíblia diz que há um céu preparado para nós. Há um céu. E para isso é necessário que você aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. E como eu faço isso? Eu gostaria de estar compartilhando com você neste momento, através de uma simples mensagem, através de uma simples oração, que você possa repetir essa oração comigo. Ah, Gil, mas e se eu não fizer essa oração, Gil? E se eu não aceitar Jesus? Você corre o risco de partir e viver em sofrimento eterno. Neste momento, baixe a sua cabeça neste momento. Não deixe que nada tome este momento, tire a sua atenção. E ore comigo, se você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu não sabia que existia um Deus que me amava tanto. Eu não sabia, para mim Deus estava longe, para mim Deus não cuidava da minha família, Ele não via a tribulação que eu estou passando. Mas essa noite eu aprendi aqui como Davi, que o Senhor acode os necessitados. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor acode os necessitados, os que têm o coração humilde. O Senhor, Ele quer quem tem o coração humilde. O soberbo não tem vez. Ele quer um coração humilde, um coração quebrantado. Mas neste momento, Senhor, eu também não sabia que se eu partisse, eu tenho dúvida no meu coração. Para onde eu vou se eu morrer hoje? Para onde eu vou? Mas agora, Senhor, eu sei que existe um céu e eu posso ir para lá contigo. Neste momento, ore comigo assim. Se você entendeu e você quer receber Jesus como seu único suficiente Salvador, ore comigo neste momento dessa forma. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho andado em caminhos que não têm te agradado. Mas nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que se eu fechar os meus olhos essa noite e não acordar amanhã, eu possa estar contigo no céu, junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Que o Senhor possa ter tocado no seu coração. E que você possa estar conosco mais vezes. E que no seu lar a paz venha reinar nessa noite. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.